Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos, Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994. Dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Título 2º da Ordem dos Advogados do Brasil, Capítulo e dos Fins e da Organização, artigo 44. A Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, serviço público, dotada de personalidade jurídica e forma federativa, tem por finalidade, defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, os direitos humanos, a justiça social, e pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Segunda, promover, com exclusividade, a representação, a defesa, a seleção e a disciplina dos advogados em toda a República Federativa do Brasil. Primeiro, a OAB não mantém com órgãos da administração pública qualquer vínculo funcional ou hierárquico. Segundo, o uso da sigla OAB é privativo da Ordem dos Advogados do Brasil, artigo 45. São órgãos da OAB, o Conselho Federal; segunda, os Conselhos Seccionais; terceira, as subseções; quarta, as caixas de assistência dos advogados. Primeiro, o Conselho Federal, dotado de personalidade jurídica própria, com sede na capital da República, é o órgão supremo da OAB. Segundo, os Conselhos Seccionais, dotados de personalidade jurídica própria, têm jurisdição sobre os respectivos territórios dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos territórios. Terceiro, as subseções são partes autônomas do Conselho Seccional, na forma desta lei e de seu ato constitutivo. Quarto, as caixas de assistência dos advogados, dotadas de personalidade jurídica própria, são criadas pelos Conselhos Seccionais, quando estes contarem com mais de 1.500 inscritos. Quinto, a OAB, por constituir serviço público, goza de imunidade tributária total em relação a seus bens, rendas e serviços. Sexto, os atos, as notificações e as decisões dos órgãos da OAB, salvo quando reservados ou de administração interna, serão publicados no Diário Eletrônico da Ordem dos Advogados do Brasil, a ser disponibilizado na internet, podendo ser afixados no fórum local, na íntegra ou em resumo. Artigo 46. Compete à OAB fixar e cobrar, de seus inscritos, contribuições, preços de serviços e multas. Parágrafo único. Constitui título executivo extrajudicial a certidão passada pela diretoria do Conselho competente, relativa a crédito previsto neste artigo. Artigo 47. O pagamento da contribuição anual à OAB isenta os inscritos nos seus quadros do pagamento obrigatório da contribuição sindical. Artigo 48. O cargo de conselheiro ou de membro de diretoria de órgão da OAB é de exercício gratuito e obrigatório, considerado serviço público relevante, inclusive para fins de disponibilidade e aposentadoria. Artigo 49. Os presidentes dos conselhos e das subseções da OAB têm legitimidade para agir, judicial e extrajudicialmente, contra qualquer pessoa que infringir as disposições ou os fins desta lei. Parágrafo único. As autoridades mencionadas no caput deste artigo têm, ainda, legitimidade para intervir, inclusive como assistentes, nos inquéritos e processos em que sejam indiciados, acusados ou ofendidos os inscritos na OAB. Art. 50. Para os fins desta lei, os presidentes dos conselhos da OAB e das subseções podem requisitar cópias de peças de autos e documentos a qualquer tribunal, magistrado, cartório e órgão da administração pública direta, indireta e fundacional. Capítulo 2º do Conselho Federal, art. 51. O Conselho Federal compõe-se, dos conselheiros federais, integrantes das delegações de cada unidade federativa; segunda, dos seus ex-presidentes, na qualidade de membros honorários vitalícios. Primeiro, cada delegação é formada por 3 conselheiros federais. Segundo, os ex-presidentes têm direito apenas a voz nas sessões. Terceiro, o Instituto dos Advogados Brasileiros e a Federação Nacional dos Institutos dos Advogados do Brasil são membros honorários, somente com direito a voz nas sessões do Conselho Federal. NR, art. 52.
Os presidentes dos conselhos seccionais, nas sessões do Conselho Federal, têm lugar reservado junto à delegação respectiva e direito somente a voz. Art. 53. O Conselho Federal tem sua estrutura e funcionamento definidos no Regulamento Geral da OAB. Primeiro, o presidente, nas deliberações do Conselho, tem apenas o voto de qualidade. Segundo, o voto é tomado por delegação, e não pode ser exercido nas matérias de interesse da unidade que represente. Terceiro, na eleição para a escolha da diretoria do Conselho Federal, cada membro da delegação terá direito a um voto, vedado aos membros honorários vitalícios. Art. 54. Compete ao Conselho Federal, dar cumprimento efetivo às finalidades da OAB, segunda, representar, em juízo ou fora dele, os interesses coletivos ou individuais dos advogados, terceira, velar pela dignidade, independência, prerrogativas e valorização da advocacia. Quarta, representar, com exclusividade, os advogados brasileiros nos órgãos e eventos internacionais da advocacia, editar e alterar o Regulamento Geral, o Código de Ética e Disciplina, e os provimentos que julgar necessários. Sexta, adotar medidas para assegurar o regular funcionamento dos conselhos seccionais. Sétima, intervir nos conselhos seccionais, onde e quando constatar grave violação desta lei ou do Regulamento Geral. Oitava, cassar ou modificar, de ofício ou mediante representação, qualquer ato, de órgão ou autoridade da OAB, contrário a esta lei, ao Regulamento Geral, ao Código de Ética e Disciplina, e aos provimentos, ouvida a autoridade ou o órgão em causa. Nona, julgar, em grau de recurso, as questões decididas pelos conselhos seccionais, nos casos previstos neste Estatuto e no Regulamento Geral. X. Dispor sobre a identificação dos inscritos na OAB e sobre os respectivos símbolos privativos. 11. Apreciar o relatório anual e deliberar sobre o balanço e as contas de sua diretoria. 12. Homologar ou mandar suprir relatório anual, o balanço e as contas dos conselhos seccionais. 13. Elaborar as listas constitucionalmente previstas, para o preenchimento dos cargos nos tribunais judiciários de âmbito nacional ou interestadual, com advogados que estejam em pleno exercício da profissão, vedada a inclusão de nome de membro do próprio Conselho ou de outro órgão da OAB. 14. Ajuizar ação direta de inconstitucionalidade de normas legais e atos normativos, ação civil pública, mandado de segurança coletivo, mandado de injunção e demais ações cuja legitimação lhe seja outorgada por lei. 15. Colaborar com o aperfeiçoamento dos cursos jurídicos, e opinar, previamente, nos pedidos apresentados aos órgãos competentes para a criação, reconhecimento ou credenciamento desses cursos. 16. Autorizar, pela maioria absoluta das delegações, a oneração ou alienação de seus bens imóveis. 17. Participar de concursos públicos, nos casos previstos na Constituição e na lei, em todas as suas fases, quando tiverem abrangência nacional ou interestadual. 18. Resolver os casos omissos neste Estatuto. 19. Fiscalizar, acompanhar e definir parâmetros e diretrizes da relação jurídica mantida entre advogados e sociedades de advogados ou entre escritório de advogados sócios e advogado associado, inclusive no que se refere ao cumprimento dos requisitos norteadores da associação sem vínculo empregatício. XX. Promover, por intermédio da Câmara de Mediação e Arbitragem, a solução sobre questões atinentes à relação entre advogados sócios ou associados e homologar, caso necessário, quitações de honorários entre advogados e sociedades de advogados, observado o disposto no inciso XXXV do caput do art. 5º da Constituição Federal. Parágrafo único. A intervenção referida no inciso 7º deste artigo depende de prévia aprovação por 2/3 das delegações, garantido o amplo direito de defesa do Conselho Seccional respectivo, nomeando-se diretoria provisória para o prazo que se fixar. Art. 55. A diretoria do Conselho Federal é composta de um presidente, de um vice-presidente, de um secretário-geral, de um secretário-geral adjunto e de um tesoureiro. Primeiro, o presidente exerce a representação nacional e internacional da OAB, competindo-lhe convocar o Conselho Federal,
presidi-lo, representá-lo ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, promover-lhe a administração patrimonial e dar execução às suas decisões. Segundo o Regulamento Geral define as atribuições dos membros da diretoria e a ordem de substituição em caso de vacância, licença, falta ou impedimento. Terceiro, nas deliberações do Conselho Federal, os membros da diretoria votam como membros de suas delegações, cabendo ao presidente, apenas, o voto de qualidade e o direito de embargar a decisão, se esta não for unânime.